E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue conectar o MLflow diretamente num cara chamado Docker. E aqui a gente vai utilizar basicamente o Docker Compose, falando precisamente. Se vocês fizerem algum vídeo em relação a isso, falando isso, eu tô falando de Kubernetes. E a gente conseguir extrapolar mais esse mundinho, dá um toque que a gente consegue basicamente tentar provisionar um vídeo sobre. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Quando a gente fala exatamente do MLflow por baixo do capô, a gente justamente tem um SQL rodando e a gente tem um Mini.io, que é basicamente o gerenciador de buckets, né? Aqui a gente está trabalhando com Postgres e aqui a gente está trabalhando justamente com Mini.io, né? O que acontece? Quando o MLflow, de certa forma, está lá, por exemplo, você está lá no front do MLflow, ele está te mostrando as métricas dos modelos, está te mostrando os artefatos dos modelos, vamos colocar aqui como metadados e artefatos, tudo isso está sendo gerenciado por esses dois carinhas aqui. Né? Vamos colocar dessa forma, de um jeito bem simplório, tá bom? Um é responsável justamente de ter que trabalhar com os metadados e quem trabalha com os metadados diretamente. Quem trabalha com os metadados é justamente o nosso Postgres aqui, tá bom? Metadados. O nosso Postgres aqui acaba trabalhando justamente com os metadados, enquanto que o Mini.io fica com a parte dos artefatos. Eu vou acabar mostrando isso um pouquinho no vídeo mais pra frente, mas aqui eu quero que vocês entendam que quando a gente vai subir justamente um MLflow, a gente por baixo do capô tem esses dois componentes ou essas duas capacidades para a gente conseguir, de certa forma, ter esse cara funcionando lindinho, tranquilo. Mas pô, por que tem um Python aqui, um logo do Python perdido dentro desse cara? Simples, a gente vai fazer justamente um script Python para conseguir fazer uma chamada dentro do MLflow e a gente conseguir ver esses dois pontos aqui que eu acabei falando se concretizando, tá bom? Para a gente justamente conseguir tirar essa viabilidade, tirar essa prova de falar, caraca, o Mini.io por baixo do capô é simples, mas é uma ferramenta muito poderosa, né? Tipo, que nos ajuda a, de certa forma, a gerenciar os nossos modelos dentro de um ciclo de vida quando a gente está falando do fato de você conseguir treinar, testar os seus experimentos, colocar esse cara em produção, beleza? Bom, feito isso, a gente vai partir agora para a parte do código, que eu quero mostrar um pouquinho de como eu vou fazer isso. Lembrando, eu vou fazer muito autocomplete aqui para a gente conseguir acelerar e não ter um vídeo basicamente de 40 minutos aqui, beleza? Então, indo para a parte do código aqui, primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar um arquivo chamado Docker Compose no formato YAML. A gente vai precisar criar também um arquivo chamado Dockerfile. Eu vou explicar porque que eu preciso desse Dockerfile daqui a pouco. E a gente vai precisar também de um arquivo chamado demo.py, porque é o cara que a gente vai construir e conseguir fazer a chamada justamente para dentro do MLflow. Começando pelo Docker Compose. Sempre que a gente fala sobre Docker Compose, a gente precisa startar basicamente esse arquivo com uma version, né? Essa version, basicamente, ela começa aqui bem no início do arquivo. E como a gente está trabalhando aqui com isso, eu vou meio que estar copiando algumas partes e eu explicando em cima para conseguir contextualizar melhor vocês, tá bom? Todo Docker Compose, todo YAML, porque vai trabalhar com Docker Compose, você vai ter justamente o que dentro dela? As services. E quais são as services que a gente conseguiu definir aqui? Justamente o que? O Postgres, o Mini.io e o outro justamente que é o último, por último, não menos importante, que é o MLflow. E é a receita que a gente vai estar construindo aqui utilizando o YAML. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai pegar services e vai pegar justamente o que a gente entende que é o primeiro serviço, que vai ser o quê? O Postgres. O Postgres, só como eu falei, ele vai estar gerenciando a parte dos metadados e a gente vai estar utilizando a versão 13 do Postgres. O nome do container basicamente vai ser MLflow Postgres. As environments que a gente está citando aqui nada mais é de user, password e o nome do banco de dados, que vai ser justamente MLflow, né? E aqui a gente está citando basicamente aqui a porta que ele vai estar exposta, o volume onde a gente vai estar escrevendo e a network aqui que vai ser comum para os três serviços, para eles conseguirem se comunicar, beleza? Bom, o segundo serviço que a gente vai conseguir
conseguir, eu preciso construir aqui, vai ser justamente o Mini.io, não o MLflow como o meu Copilot está tentando mostrar aqui, tá bom? Bom, o segundo serviço que a gente vai conseguir basicamente criar aqui vai ser justamente o Mini.io. A gente vai estar utilizando a última versão do Mini.io. Lembre-se, eu não sou muito adepto de você colocar o latest aqui, mas eu vou deixar para esse tutorial. Sempre procura uma versão específica do que você quer trabalhar em cima, porque aí você consegue meio que mitigar muitos problemas de features e bugs que vêm, principalmente nesses frameworks e nesses projetos open sources, tá bom? E quando você fixa numa versão estável, você consegue de certa forma mitigar muitos riscos em produção, falando de produção especificamente aqui, tá bom? Ele meio que vai seguir a mesma lógica do que a gente tem em relação a tags. Então a gente vai ter o nome do container aqui, que vai ser Mini.io. A gente vai ter a environment, que vai ser root user e root password, e basicamente vai ser Mini.io 123. E a gente vai ter a porta, a gente vai expor justamente para conversa, né? Tipo, entre serviços a gente vai usar a porta 9000 e para expor para fora a gente vai usar a porta 9001. Perfeito? Bom, aqui nada mais é o volume que a gente acabou definindo também aqui. Aqui vai usar um volume diferente, porque eles não podem escrever no mesmo diretório. E aqui é o ponto de atenção que eu acabei falando em relação ao network. Os três vão estar se utilizando, os três serviços, que falta um, que é o último, que agora que é o Mini.io, vão estar se utilizando basicamente desse serviço aqui, dessa networking, para conseguir conversar entre os três. Beleza? Bom, por último, mas não menos importante, a gente vai pegar aqui e vai citar justamente o nosso MLflow. O que ele vai compor então? Aqui ele já tem uma composição um pouquinho diferente, ele não segue apenas só o nome, environment, network e a porta. Ele tem duas tags novas, que é justamente o build. O build, que eu quero dizer que você dentro do diretório que você está, você vai procurar um arquivo chamado Dockerfile, e esse arquivo Dockerfile ele vai ter a receita do que você precisa para conseguir construir esse serviço, tá bom? E aí a gente daqui a pouco pula para a parte do Dockerfile e eu mostro o que é esse serviço de fato. Aqui a gente vai estar utilizando a porta 3000 e tem um ponto também que é o Depends On. Esse Depends On é o seguinte, lembra que a gente definiu justamente os dois serviços, tanto o Postgres e o Mini.io lá em cima? É para falar o seguinte, quando você for setar ou você for construir, de certa forma, esse carinha, você precisa ter esses dois serviços prontos antes de você subir MLflow, né? Tipo, o MLflow conversando contigo, caraca, comigo mesmo, né? Consigo mesmo, que é o seguinte, para mim conseguir subir sem erro nenhum, eu preciso ter a garantia de que tanto o Postgres e o Mini.io estejam funcionando corretamente e eu consiga conversar com eles. Beleza? Bom, aqui a gente vai estar utilizando a porta 3000 para expor para fora, e aqui as environments tanto do MLflow S3 em si, e que em relação ao Mini.io, tá bom? E tanto em questão do banco de dados e o MLflow Trackings e o URL que a gente vai conseguir setar para fora para começar a conversar com esse serviço. Um ponto de atenção, você está vendo o S3 aqui. Quando a gente fala desse S3, o que a gente tem paralelo basicamente de uma coisa gerenciada, né, de bucket, é o S3. O Mini.io, ele acaba se utilizando muito do SDK e muito do client em si, do MLflow e Bottle 3, para conseguir gerenciar basicamente esses metadados, esses arquivos, né? Então pense que meio que a gente vai estar se utilizando do que a AWS oferece para conseguir gerenciar esses arquivos. Acho que eu não vou executar nenhum comando da AWS aqui, vai ser mais um set environment e não set environment para conseguir executar toda essa receita, tá bom? Bom, por último, mas não menos importante, pela terceira vez, a gente justamente precisa setar o nome da nossa network, que todo mundo está se utilizando, e basicamente os volumes aqui, tanto do Postgres e tanto do Mini.io. Beleza? Bom, vamos para outra parte, basicamente, que é a parte do Dockerfile, que vai justamente compor esse último step, essa última perna em relação ao MLflow. O que a gente precisa justamente definir aqui? Quando a gente fala de Docker, de Dockerfile especificamente, a gente precisa começar com uma imagem. Então a gente vai começar com a imagem do Python 3.9 aqui,
esse link. Uma imagem simples, normal. Aí que o meu Copilot está falando que é para mim setar um set directory, mas antes disso eu vou fazer uma coisa. Eu vou instalar justamente as bibliotecas que eu vou precisar, tanto do MLflow, tanto do PsychoPG, posso falar dessa forma, não sei. É PsychoPG, né? Fala do jeito que você quiser, mas que todos os outros entendam. O Boto3 e o PyMySQL, né? Todos esses caras são meio que um para lidar com a parte dos metadados, o outro para lidar com a parte do SQL, e são basicamente as 3-4 bibliotecas que a gente precisa para conseguir subir tudo que é necessário. Aqui eu estou falando basicamente para ele criar uma pasta chamada MLflow -p aqui para indicar caso não exista, e aqui a gente justamente tem o workdir, né, que é a partir do diretório que você vai precisar justamente construir o que eu vou passar daqui para baixo, tá bom? O que eu vou passar daqui para baixo é justamente o script que vai criar meio que um bucket chamado MLflow dentro do Mini.io, tá bom? Eu acho que eu não vou chegar a executar diretamente esse script dentro do meu container, mas é interessante você conseguir ter já uma perspectiva, caraca, eu consigo automatizar muitas das coisas que eu preciso, preciso setar um usuário com permissão, XPTO, preciso provisional A, Y, B, você consegue setar tudo dentro do Dockerfile, desde que seja ao level dos serviços que você acabou definindo aqui, tá bom? E aqui não estou fazendo muita coisa não, estou meio que utilizando, né, tipo um shell aqui, mas é um shell encapsulado com um script Python que está justamente conversando tanto com o S3, olha eu confundido, tanto com o Mini.io, para conseguir construir justamente esse bucket. E aqui, se construir com sucesso, vai falar, putz, caraca, bucket criado com sucesso, senão ele vai falar o bucket já existe, e por último erro. E aqui, mais uma vez, é a porta onde eu estou expondo tudo. Então, quando eu falo de expor, então, a última perna que eu preciso justamente fazer o quê? Fazer um expose aqui na porta 3000, porque eu estou conversando que, putz, o cara que está na parte de fora do meu programa em si, da minha environment, ele vai estar acessando justamente o MLflow utilizando a porta 3000. Aqui é o command, que eu estou dando basicamente uma permissão aqui para ele conseguir executar, uma permissão de executor, e aqui justamente é o script que eu acabei criando aqui. Você vai ver que eu estou dando uma seta, pega tudo que você tem aqui e joga para esse arquivo daqui. Perfeito. Basicamente esse aqui é o nosso Dockerfile. Estou passando bem por cima porque eu não quero fazer um vídeo de 20 minutos, tá, galera? Quero que vocês consigam pegar o mais rápido possível, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Beleza. Feito isso, o que eu preciso fazer então agora, Manilson? Simples. Você precisa dar um docker compose up -d. Esse Docker Compose Up -d nada mais é o que? De você conseguir justamente pegar esse arquivo Docker Compose que você tem dentro do seu diretório e conseguir fazer o pull de todos os serviços que você acabou definindo dentro dele. Então ele está seguindo a receita aqui, que é, ele definiu o Mini.io, definiu basicamente o Postgres, definiu a última perna que é justamente o nosso serviço do Dockerfile, do MLflow, mas seguindo o que a gente definiu dentro do nosso Dockerfile, que é o quê? Que é essa tag aqui que acaba definindo que ele vai ter que olhar para um Dockerfile. Beleza? Bom, Manilson, como é que eu tenho certeza que tudo subiu? Tá falando que tá criado, mas eu não tenho certeza se está funcionando de fato. Simples. Se você dá um Docker PS aqui, você vai ver os containers funcionando. Tá todo mundo aqui up. Beleza? Status up. Mas você ainda se tá com dúvida, beleza? Dá um Docker compose logs -f MLflow. O que esse cara está mostrando aqui? Ele justamente está mostrando os serviços que a gente acabou subindo estritamente em relação ao MLflow. Então ele está aqui, está funcionando, está tranquilo. Então, se eu chegar aqui, você está falando, você está ouvindo nessa porta daqui, então quer dizer, se eu ir dentro do meu... Do meu navegador aqui e dar um localhost na porta 3000, ó, tá aqui, tô com o meu MLflow funcionando. O do Mini.io, por exemplo, se eu quero o Mini.io, se eu dar um localhost na porta 9001, tá aqui. Qual era o meu usuário? Acho que era Mini.io e o outro era Mini.io 123. Perfeito.
Não tenho nenhum bucket criado, penso eu, e eu vou criar justamente aqui na mão rapidão um bucket chamado MLflow, tá bom? Para a gente conseguir justamente executar o nosso script de Python para conseguir escrever aqui. E aqui eu vou mostrar justamente um ponto interessante que é o quê? Que toda vez que a gente escreve, a gente consegue justamente escreve um experimento e loga um artefato e loga basicamente alguns metadados, a gente consegue visualizar especificamente a parte dos metadados aqui dentro do Mini.io, beleza? Se a gente voltar para dentro do nosso VS Codezinho aqui e na parte do nosso demo, eu vou copiar aqui também o que eu já tenho pronto, tá bom? Para não ter que tomar muito tempo, e eu vou explicar basicamente em cima. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo import basicamente do que eu vou precisar para minha biblioteca, para o meu script, tanto do MLflow, scikit-learn, e eu estou fazendo aqui uma regressão linear. Eu estou começando uma start run aqui, justamente depois fazendo um treinamento, e eu estou justamente logando alguns parâmetros e métricas dentro do MLflow. Beleza, vai falar que o modelo foi salvo e a gente é feliz, tá bom? É que eu tô setando um experimento, vou colocar um experimento 2, 3 aqui, seja o que for, e é que eu tô falando, ó, seta a URL para a porta 3000, tá bom? Só que tem um ponto aqui que eu acabei pulando, que eu não acabei explicando, que é o seguinte: pense que quando você está trabalhando meio com um ambiente apartado e você tem um MLflow numa camada meio que virtualizada, vamos colocar dessa forma, dentro de uma visão de container, eu preciso do meu localhost conseguir conversar com esse cara. Então o que eu preciso fazer? Setar justamente as environments necessárias para conseguir conversar com esse camarada, correto? Então simples, se eu chegar aqui eu dar um print, provavelmente já deve ter feito isso, e o outro que eu quero é o MLflow. Essas aqui são os environments que eu acabei setando para me conseguir conversar diretamente, por exemplo, com o meu MLflow, né? Esse meu MLflow que está rodando dentro de um container. Por quê? Como é que eu fiz isso? Putz, se eu falei para ele dentro do meu Docker que eu vou estar expondo na porta 3000, simples, eu vou pegar o meu localhost e apontar a porta 3000. Onde está rodando o meu S3, onde eu vou basicamente escrever todos os meus artefatos? Pô, na porta 9000. Lembra que a porta 9001 ela vai para a web, e a 9000 justamente a gente está meio que fazendo essa conversa entre serviços. E aqui também tanto o acesso do Mini.io, beleza? Pô, mas eu não sei como eu faço para setar environment, lembrando eu estou utilizando o Mag aqui, então é só fazer um export, né? E o nome da environment e mais o que você precisa da chave dela, beleza? Bom, feito isso, se eu dar um demo aqui, python demo.py, é correto ele executar, beleza? E aí o que ele vai fazer justamente, que ele vai checar justamente se esse meu arquivo, o meu experimento existe, que eu acabei setando aqui, ele falou que não existe e acabou criando. Ele treinou justamente lindo o meu modelo, acabou escrevendo dentro do bucket, tem sido S3 do Mini.io, e acabou justamente criando, e eu consigo ver esse experimento dentro do meu MLflow. Se eu chegar aqui e dar um refresh na tela, você vai ver que eu tenho um experimento aqui, ele foi criado, tenho basicamente um modelo que eu treinei utilizando o scikit-learn, tenho basicamente os artefatos aqui, tenho tag, acho que não tem o tag, tenho métricas, que foi o score, tenho o coeficiente, dataset eu não subi nada, e tá tudo aqui. Putz, Manilson, então, o que está relacionado diretamente à parte de metadados? Metadados é tudo que ele está me informando aqui. Qual foi a minha run ID, quando eu executei basicamente esse experimento, qual é o meu coeficiente, qual é o meu score. Quais são as partes de metadados que acabam atingindo basicamente o Mini.io? É justamente a parte desses artefatos, que são os arquivos do ML Model, do Conda, do Pickle, do Python Environment, do Requirements, tudo isso que gerencia, que acaba gerenciando justamente a parte em si do Mini.io. Se eu chegar aqui e registrar esse modelo, não faz parte do vídeo, eu estou fazendo o teste aqui para vocês verem, que eu for na aba de Models, eu vou ter justamente esse meu modelo criado aqui. Bom, para a parte do MLflow do Mini.io especificamente em relação aos artefatos, já tenho justamente esses artefatos aqui.
os mesmos 5 artefatos que eu tenho aqui, são os mesmos que eu tenho aqui dentro do meu experimento. Então você vê que eu justamente subi esse cara na mão para vos mostrar por baixo do capão de como as coisas funcionam, né? Para tirar esse misticismo que a gente tem em cima de uma ferramenta, e é muito legal a gente olhar por dentro, tá bom? Bom pessoal, era isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida deixem nos comentários, se precisarem do código também deixem nos comentários, que eu subo basicamente isso no Git e deixo disponível para vocês, beleza? Falou!